Entender o processo de divisão do reino de Israel é fundamental para você se situar dentro do texto de Ezequiel. Fique nesta lição e entenda mais a respeito deste assunto. A paz do Senhor Jesus, queridos professores e alunos que acompanham a Escola Bíblica Dominical através da Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino. Eu sou o evangelista Crisley e a gente vai para a lição de número 2, vem o fim. Então, antes da gente começar aqui a nossa pré-aula, lembrando que é uma pré-aula, então é um tempo mais reduzido para que você, professor, possa ser instruído, né, possa acrescentar a sua aula, né, uma preparação para uma melhor aula para a sua classe, e você, aluno que queira nos acompanhar também, será uma maior instrução para o seu acompanhamento da aula na sua igreja local. Pedimos a ajuda de vocês que possam colocar o like, né? Não esqueça também de se inscrever neste canal, né? Pois aí você estará ajudando o nosso trabalho aqui a ele continuar, né? A respeito da Escola Bíblica Dominical na pré-aula. Pedimos também que acompanhe os outros vídeos que tem neste canal, alguma palavra pastoral, palavras missionárias, um pouco da história do ministério, para que você também possa entender, né, a nossa crença, nossos objetivos aqui, que também é edificar e ajudar você que está do outro lado aí da tela. Então hoje nós estaremos na lição 2, né, falando aqui no livro de Ezequiel, assim como é o tema desse último trimestre de 2022. O tema da lição aqui, o título, né, vem o fim. Então nós estaremos falando aí sobre um evento determinado aqui, né, profetizado por Ezequiel, direcionado à nação de Israel. Então nós vamos aqui ao nosso texto áureo, que está localizado aqui em Ezequiel capítulo 7, versículo 2, é onde vai estar a base da nossa lição de hoje aqui. Então o texto áureo ele vai dizer que: "E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra." Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Então hoje nós estaremos aí na base do capítulo 7 de Ezequiel, e para que nós venhamos ter um entendimento plausível a respeito do assunto, primeiro nós temos que nos situar no tempo. Então nós entendemos, o estudioso da Bíblia, ele vai entender que nós estamos no ano 593, né, no quinto ano aqui do exílio de Ezequiel na Babilônia, e aí é onde Deus vai manifestar essa profecia até a pessoa dele. Então nós estamos no ano 593, já houve a primeira leva de cativos no ano 606, aonde Daniel estava nela, a segunda leva de cativos no ano 597, aonde nós vemos Ezequiel na mesma, e aí nós vamos decorrendo a nossa história aqui para que nós venhamos entender. É importante o professor conseguir se situar no tempo para que nós entendamos o ambiente que nós estamos. Então hoje nós estaremos aí cerca do ano 593 a.C., para podermos falar um pouco aí. Nós vamos ver a verdade prática, né? Que ela diz aqui, ó: "O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima." E nesse caso aqui específico desta mensagem, nós estamos falando do profeta Ezequiel. Então hoje é uma mensagem diretamente de Ezequiel à nação de Israel e somente a ela. Então aqui é uma palavra específica voltada à nação de Israel. Muitas pessoas muitas das vezes podem pegar esse texto aqui e pregar como se fosse uma mensagem abrangente a todos. Mas a centralidade desta palavra aqui, e especificamente, é no caso de Israel, no cativeiro, e aqueles que ainda não foram levados, pois nós sabemos que alguns anos depois chegaria o tempo da terceira e última leva de cativos,
Então a gente precisa entender isso aí. Esta mensagem de Ezequiel é tanto dos que já estavam na Babilônia, quanto aqueles que estavam correndo o risco de serem levados cativos. Então é uma mensagem aí para aqueles que estavam dentro e aqueles que estavam fora. Vamos aqui. A leitura bíblica em classe, ou como eu já citei aqui, vai ser o tema central aqui da nossa lição de hoje. Ela está em Ezequiel capítulo 7, do versículo 1 ao 10, é onde nós estaremos aqui falando a respeito desta profecia específica. Então, no decorrer da lição aqui, nós provavelmente estaremos lendo alguns versículos aqui. A você, professor, e você, aluno que estará na sua igreja, vocês lerão o texto completo, né? Para que venha ter esse entendimento. E no caráter da pré-aula aqui, nós estaremos comentando e acrescentando conhecimento para vocês aqui. Então, os objetivos de hoje da nossa aula aqui estão descritos como apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel, o 2 aqui, enfatizar o sentido das expressões repetidas sobre o fim e repetição da sentença, e o 3 aqui, identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. Então, professor, você tem esses 3 objetivos aí que é preciso ser sintetizado e esclarecido a sua turma, a sua classe, para que possa entender o sentido do que o escritor desta lição trouxe a nós aqui e a você que vai trazer a sua classe. A introdução ela vai dizer assim, ó: o juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que em Yahvé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Então, como a gente já citou aqui, a gente precisa se situar no tempo e na história. Nós vamos ver que por conta dos erros de Salomão, né, e depois por causa do seu próprio filho Roboão, que vai ali tratar o povo de uma maneira mais dura, uma cobrança mais firme de impostos, de uma opressão sobre o povo, assim como já tinha sido predito ali pelo profeta Aías, né? Houve a divisão, 10 tribos ficaram com Jeroboão e 2 tribos permaneceram com uma família de Davi ali, que no caso pessoa de Roboão. Isso ocorre no ano 930 a.C. Então a divisão agora, para o estudante da Bíblia, você vai acompanhar como Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte com a sua capital em Samaria. Então você vai encontrar muitas das vezes na Bíblia Samaria ou Reino do Norte. E no caso nós estamos aqui hoje no Reino do Sul, ou conhecido também como Judá. Nós vamos ver que nesta divisão, né, o Reino do Sul continuará ali pelos descendentes de Davi e o Reino do Norte ali por uma série de sucessões, assassinatos, derrubadas de poder. Um reino ali que não houve um justo sequer. Ele vai começar também na divisão, no ano 930. E quando chega no ano 722, por conta da idolatria, por conta do abandono de Deus, o reino do norte ali é destruído por Samaria, né? E o reino do sul, o reino de Judá, ele vai continuar. E nós vamos ver aqui o que acontece. Tanto o reino do norte como o reino do sul, eles sempre foram alertados a respeito da idolatria como um risco de destruição. Então o reino do sul ele vai acompanhar de perto o seu vizinho do norte ser destruído por conta da idolatria, e poderia isso servir de lição, né? Poderia isso ali, eles entenderem que aquela destruição foi motivada, né, por conta da idolatria que não era tirada do meio do povo, e o Reino do Sul agora ele tinha um exemplo e uma missão de se blindar
contra a idolatria, tirar do meio de si os ídolos, para que assim eles pudessem permanecer como povo e como nação. Só que nós vamos ver que isso vai acontecer diferente. O tópico 1 aqui vai falar sobre profecia, que diz assim, ó, a introdução, né? O versículo 1 e 2, que diz assim, ó, Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim, a chancela da autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová, é a marca registrada dos profetas de Yahvé. Então aqui ele vai se apresentar, né? Mostrando que a profecia não era de cunho pessoal, não era questão de achismo, mas sim era uma profecia diretamente trazida do Senhor para ele, para que ele manifestasse ao povo os anseios de Deus. Então, assim como hoje, através da sua palavra, Deus nos alerta, nos adverte, nos instrui, assim acontecia no passado. Um povo que foi chamado para ser uma nação santa, um reino sacerdotal, um povo peculiar, ele vai falhar no quê? Na questão da obediência à palavra de Deus. A igreja invisível, conhecida como Igreja dos Salvos, esta igreja ela vai conseguir vencer nesses três aspectos. Então a igreja hoje, ela vai estar sensível à voz de Deus, diferentemente da nação de Israel, que o Senhor os alertava, os falava e muitas das vezes ele não escutava. Se nós acompanharmos aqui, os textos aqui, por exemplo, da leitura diária, nós vamos ver um texto muito interessante que vai estar descrito aqui em 2 Reis, capítulo 21, do versículo 12 até o versículo de número 14. Nós vamos ler aqui para que você acompanhe e possa frisar também para os seus alunos aí, que vai dizer assim, ó: Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que hei de trazer mal sobre Jerusalém e Judá, e a qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, e a limpa e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-lo-eis na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os inimigos. E se nós continuarmos, nós vamos ver Deus falando que o povo tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus já vinha antecipadamente os alertando, os avisando através dos seus profetas. Nós vamos ver um profeta que vai ser muito enfático neste pré-exílio da Babilônia, por exemplo, o profeta Jeremias. Por muitas vezes o profeta Jeremias ele vai alertar o povo, assim como outros profetas também. Nós iremos aqui, ó, o 2, que fala da extensão, versículo 2, ó, a expressão hebraica Adama Isre para a terra de Israel aparece 17 vezes no livro de Ezequiel, e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Então, como nós falamos, a profecia ela foi direcionada àqueles que estavam já na Babilônia e principalmente àqueles que ainda estavam em Jerusalém, em Judá. Então nós vamos ver que nesse período de 606 aí, que foi a primeira invasão, até o ano 586, que foi a terceira e última invasão da Babilônia a Jerusalém, nós vamos ver que Israel ela teve 4 reis que não conseguiram compreender e nem honrar o Senhor. Então Joacás, nós vamos ver Jeoaquim, nós vamos ver Joaquim e Zedequias. Os 4 que governaram Israel nesse período, nenhum conseguiu se dobrar ou se render ao Senhor. Nós vamos ver, por exemplo, que muitas das vezes Jeremias ele dizia ao povo: se vocês se arrependerem, Deus vai deixar vocês ficarem nesse lugar. Como nós estamos falando aqui, a questão de Deus cobrar de quem já estava e de quem ainda não estava na Babilônia. Nós temos também outro tópico que vai dizer quando, né?
que diz assim, ó, o agora no versículo 3 é no hebraico atá, agora que ressalta a iminência do fim. Então nós temos também que entender que o profeta ele estava falando não de algo que iria acontecer muito para frente, mas ele estava avisando de algo que estava muito próximo de acontecer. E o povo de Israel ele estava cada vez mais distante da vontade do Senhor, mais distante do querer de Deus, e nós vamos ver o que acontece com isso. Os profetas alertam, o povo ignora. Ezequiel alertando de uma iminente invasão babilônica pela terceira vez, isso já poderia, né, funcionar de instrumento para o povo, pois eles já tinham sido invadidos por 2 outras vezes, e ele estava falando de uma terceira e iminente invasão, e nisso qual que era a cobrança? Arrependimento, mudança, transformação, e o povo não conseguiu compreender isso daí. O 2 aqui, aí nós vamos para o próximo tópico aqui que vai dizer sobre o fim, o sentido, ó. A parte B aqui do verso 2, o 3 a o 6 aqui, que diz assim, ó. A palavra fim do hebraico, kitz, fim da destruição, ruína, morte, condenação, ou haketz, o fim trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Então, quando nós falamos de contexto de julgamento aqui, nós já vemos aqui o Senhor ali os julgando e anunciando o fim deles, porque não havia arrependimento, não havia transformação, não havia nenhum tipo de mudança. Já vinha Jeremias falando, nós vemos Ezequiel falando, nós vemos também Abacuque também que ele vai falar, né? E ele vai entender as questões, por que Deus estava punindo Israel. E isso o professor ele tem que trazer para a sua classe. Qual que era a questão da punição aqui? A questão da punição era a idolatria. A idolatria ela precisava ser curada de Israel. Então Deus vai usar a Babilônia como um instrumento de cura da idolatria para Israel. Por muitas vezes Deus falou com amor, Deus usou os seus profetas, Deus deu um longo tempo para que Judá pudesse se consertar da idolatria, né? Se tivesse acompanhado até mesmo que Josias tinha trazido para este povo aí, eles poderiam ser curados da idolatria, mas pelo contrário, os sucessores do rei Josias aí, no caso, foram perversos aos olhos do Senhor e provaram da dura destruição do império babilônico. Nós vamos ver aqui, ó, expressões repetidas sobre o fim, ó. A repetição das expressões vem o fim e o fim vem. Então nós vamos ver aqui uma questão aqui de até mesmo um hiperlativo, que é o quê? Dizer que o fim ele viria de uma grande forma, que ele viria de uma forma avassaladora como nunca veio. E os judeus, eles se seguravam muito porque aqui o templo está, o templo que Salomão construiu está aqui. Então, de maneira nenhuma nós seremos destruídos. Então, havia uma confiança naquilo que estava lá, mas não na espiritualidade do povo. Eles não estavam enxergando isso. Que a questão aqui não era o templo em si, não era um governo dos familiares de Davi, mas era a questão da idolatria de toda a nação. E essa idolatria ela precisava ser curada e uma forma muito forte ela vem acontecer nessa questão aqui de dizer que o fim ele viria sobre a nação de Israel. O povo está sendo informado de que o juízo divino era real. Então não era uma alegoria, não era algo muito para frente, mas era algo que estava para acontecer a qualquer momento ali. E era essa cobrança do profeta em cima da nação de Israel. Ezequiel ele está dentro da Babilônia e avisando para os que estavam em Jerusalém, ó, se vocês não mudarem, se não houver uma conversão, se não houver arrependimento, vocês irão sofrer. Nós vamos ao texto aqui, por exemplo, vamos pegar o texto aqui de 2 Crônicas, capítulo de número 36, que é o último capítulo. Nós vamos encontrar alguns versículos aqui que vai mostrar a dificuldade do povo de Israel.
Segunda Crônicas, capítulo 36, versículo de número 16, diz assim, ó: Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que nem mais um remédio houve. Ou seja, não havia mais solução. Deus estava dizendo: não há mais cura para vocês. E nós falamos aqui, frequentemente Deus usando seus profetas, alertando o povo de Israel a respeito disso daí, para que o povo pudesse se arrepender. Jeremias falava: arrependam-se, Deus vai deixar vocês habitarem nesse lugar. Convertam-se ao Senhor, fiquem aqui. Então, quando o povo não obedeceu os estatutos de Deus, nós vamos ver aqui que até mesmo a questão da zombaria, onde nós vemos alguns exemplos como Jeremias, que foi humilhado, jogado no poço, foi arrancado uma canga do seu pescoço ali em forma de zombaria da profecia que ele estava trazendo. Ou seja, o povo não estava acreditando no que Deus vinha os alertando aqui. O 3 aqui, que diz repetição da sentença. Então, nós vamos aqui a questão da repetição da sentença, que diz aqui, ó: um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Lhes é dada a oportunidade de arrependimento. Como nós falamos, foi dada a oportunidade e eles não aproveitaram a chance, pelo contrário, zombaram dos seus profetas. O 3 aqui diz aqui, ó: já floresceu a vara. Yahvé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrague, para chicotear Jerusalém em Judá. Jeremias 27, 8 aqui. Vamos a esse texto aqui, Jeremias 27, 8. Vamos ler o que diz assim, ó: e acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Então Nabucodonosor, mesmo sendo um homem ímpio, ele estava sendo usado como um instrumento da justiça de Deus. Então, quando nós vemos essa analogia da botânica aqui, a questão da vara que já está para florescer, né? Que já floresceu no caso, ou seja, já está tudo pronto. Já foi decretado. O fim já estava iminente. Por quê? Porque não havia arrependimento. E onde não vai haver arrependimento, não vai haver perdão de pecados. Se nós lemos o texto da fundação, né, do dia da inauguração do Templo de Salomão, 2 Crônicas 7,14, vai dizer que o povo que se chama pelo meu nome se arrepender, né, se humilhar, buscar, se converter de seus maus caminhos, Deus perdoará os seus pecados e vai sarar a sua terra. Então, como não há arrependimento, não há perdão, e assim o juízo estava sendo eminente pela questão aqui da Babilônia. Vamos aqui, ó. Reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites e foi cruel na aplicação dos castigos. Nós vamos ver que na revista há alguns textos aqui, e seria interessante que você lesse todos na sala, por questão de contexto, e é muito importante essa questão. Então vamos aqui a 2 Crônicas 36, 17, para que a gente possa ter um entendimento aqui, ó. Porque fiz subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu nas suas mãos. Então aqui nós vamos ver um assassinato promovido por Nabucodonosor de jovens, de pessoas mais velhas, de pessoas ali
como o texto usa aqui, decrépitas, né? Ou seja, pessoas que já no fim da sua vida, ou seja, sem misericórdia. E essa questão da invasão, uma coisa é Deus entregar a nação nas mãos de um determinado povo. Outra coisa é o procedimento desta nação para com o povo. Então, como o povo aqui ele vai ser, na pessoa do Nabucodonosor, muito cruel com Israel, nós vamos ver também que Deus tinha algumas sentenças para a Babilônia aí por essas questões. Aí nós vamos ver aqui que vai falar a respeito do rei Nabucodonosor, o nome dele de origem acádica, né? Antiga língua da Mesopotâmia, Nabucodonosor, que significa Nabu protegeu minha herança. Então, o nome dedicado à divindade babilônica aqui, o deus Nabu. E nós vamos ver aqui que o rei Nabucodonosor, ele vai governar cerca de 43 anos a Babilônia, do ano 605 aqui até 562 a.C., o maior governante babilônico. Fora da Bíblia mesmo, você vai ver que historicamente ele é um dos mais conhecidos. Promoveu os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É um homem teve um poder muito grande. Nós vamos ver que somente a capital Babilônia, né, desse império, ela tinha 10 quilômetros quadrados ali, ou seja, era muito grande. Uma cidade murada, fortificada, protegida, um reino extremamente poderoso. Daquele sonho, né, daquela estátua, você vai ver que o reino da Babilônia era a cabeça de ouro, ou seja, um reino muito poderoso, levantado ali, ou permitido pelo Senhor, para que ele pudesse ali punir, inclusive, a nação de Israel, para que o povo fosse curado da sua idolatria. Mas, pelo contrário, o povo não ouviu, e como Jeremias profetizou, ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Então, permaneceram por 70 anos na Babilônia, do ano 606 até o ano 536, onde eles vão ser libertados ali pelo novo governo que foi levantado, que foi os medos persas, onde no ano 539 eles vão invadir a Babilônia, naquela noite do rei Beltesazar, que não era mais a pessoa do Nabucodonosor, mas sim era o Belsazar, onde Deus vai escrever na parede ali que o fim tinha chegado e Daniel vai interpretar. Já não era mais Nabucodonosor, mas as consequências, Nabucodonosor ficou por um período como louco, né, pastando como animal, por conta de não dar a glória devida ao Senhor. Onde nós vamos ver que ele vai passar pela questão da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então é uma história muito rica e muito grande para a gente falar aqui numa pré-aula. Então que o professor ele possa expandir para conhecimento dos seus alunos, não deixe de falar a respeito disso daí. E nós também temos aqui a Babilônia. Isaías fala da Babilônia e caldeus, referindo-se ao mesmo império. Nós vamos ver também alguns falando a respeito de Babel, antiga cidade governada por Nimrod, o povo caldeu, que é sinônimo também de Babilônia, e a própria Babilônia, que foi uma das maiores nações da história antiga. Um governo que durou aí por um grande período, né? Que conquistou os reinos à sua volta, governado ali pelo seu maior imperador aqui, que no caso aqui foi a pessoa do Nabucodonosor. Então você vai ouvir aqui falar a respeito do povo de Acádia, dos babilônios, dos caldeus, do povo de Babel. Todos eles são sinônimos desse mesmo povo aqui. Você vai ver o texto de Isaías 13:19, vai falar a respeito dos caldeus, o 47 aqui e o capítulo 48 de Isaías também. Todos falando da questão da Babilônia aqui como uma grande nação. Então nós vamos aqui a nossa conclusão, né? Que diz aqui, ó: os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes.
O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Nós vamos ver que a conclusão dessa história que nós estamos falando aqui de Ezequiel é como está na capa desta lição de hoje. Nós vamos ver uma ilustração do Templo de Jerusalém queimado. Ao conhecedor da história e da Bíblia, final aqui nós vamos ver tanto 2 Reis como em 2 Crônicas, o final o templo a cidade de Jerusalém é sitiada por 2 anos, a invasão dos babilônicos, eles pegam todo o ouro, todos os utensílios sagrados do templo e levam embora para a Babilônia. E por último, queimam o templo de Jerusalém. A glória de Jerusalém, construída por Salomão com adornamento em ouro, um templo suntuoso que foi destruído pela idolatria de Israel. Jerusalém, Judá, eles não escutam a voz do Senhor. Eles não escutaram o alerta dos profetas e por isso a destruição veio sobre eles. Então, que isso o professor ele possa trazer esse sentimento aos alunos, daquele alerta que foi falado naquele tempo e o povo não escutou, e que nós possamos nos situar no tempo e nos objetivos que foram trazidos até a nação de Israel naquele período. Então, que Deus abençoe a você, professor, a você, aluno. Mais uma vez nós pedimos, a sua maior ajuda para esse trabalho compartilhe este vídeo, deixa o gostei lá, clica no joinha, inscreva-se no canal, clica naquele sininho lá que você vai receber atualizações e novidades de vídeo deste canal. Não deixe de nos ajudar nesse sentido. A sua ajuda para nós é muito importante nesse aspecto. Então, Deus assim abençoando, estaremos mais uma vez em breve aí, comentando mais uma pré-aula para vocês aí. Fiquem na paz do Senhor aí e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.